meus jovens, tudo bem com vocês? Hoje eu vim ter um papo rápido, reto e particular sobre o nosso capítulo 7 de Filosofia. O capítulo que trabalha aqui a metafísica aristotélica. Nesse capítulo nós vamos entender um pouquinho sobre a teoria do conhecimento proposta por Aristóteles. São lembrados de Aristóteles? Aristóteles, que era discípulo de Platão, que viveu lá na Grécia Antiga, um dos grandes nomes da filosofia clássica antiga. Então, ele mesmo. Eu trouxe para vocês aqui uma imagem que nós já analisamos em outros momentos. Essa imagem ilustra aqui Platão e Aristóteles. Enquanto Platão aponta para o alto, aponta para cima, ele está falando aqui que a verdade, ela é imutável e ela está então no mundo das ideias. Ela está no mundo inteligível. Vocês lembram lá da teoria do conhecimento proposta por Platão? Quando ele analisa ali o que ele chama de alegoria da caverna. Aqueles homens estavam presos naquela caverna e viam apenas sombras. Para Platão, aquelas sombras eram apenas sombras da verdade. Eram partes da verdade que não estavam ali na caverna. Estava no mundo das ideias. Esses indivíduos, então, deveriam se desprender daquela caverna. Deveriam se soltar para chegar, então, ao mundo das ideias e atingir aquela verdade imutável. Aqui nós temos, então, Aristóteles se opondo à teoria do seu mestre. Aristóteles aponta para baixo e ele diz que não, Platão, a verdade não está lá, a verdade está aqui. A verdade está no mundo sensível, a verdade está no mundo material, está nos nossos sentidos, o que eu posso ver, o que eu posso tocar, né? O que eu posso apalpar, está aqui. A partir do que existe no mundo material, sim, eu posso chegar a uma verdade. E aí eu trouxe para vocês algumas etapas dessa teoria do conhecimento para vocês entenderem melhor. A teoria do conhecimento proposta por ele está dividida aqui em 4 etapas. A etapa da sensação, da memória, da arte e da ciência. A sensação tem a ver com os nossos sentidos, por isso que ele fala o seguinte: nada está aqui no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Eu trouxe uma imagem muito ilustrativa. Você tem uma mão pegando numa frigideira, a frigideira está quente e esse indivíduo queima a sua mão. Ou seja, para ele saber qual a sensação da dor de uma queimadura, primeiro ele precisa sofrer essa queimadura. Ele precisa sofrer essa sensação. Primeira etapa do conhecimento, ou seja, não partindo lá de cima, mas partindo aqui do mundo material, do mundo sensível. Após passar por essa etapa da sensação, aquela queimadura que doeu muito, ela fica aqui marcada na minha memória. A segunda fase. Essa memória me torna capaz de desenvolver técnicas, é o que ele chama de arte. Técnicas científicas mesmo, para, por exemplo, criar uma luva térmica para não queimar as minhas mãos, ou para criar um cabo de uma frigideira que não transmita o calor. Ou seja, a partir disso nós fizemos ciência e nós temos então a resolução do problema. Ou seja, para que nós tivéssemos aqui essa etapa final, que é a resolução do problema, nós teríamos que partir da sensação. E por isso que ele diz, nada está aqui no intelecto que antes não tenha passado pelos sentidos. Tudo que eu penso, tudo que eu percebo, tudo que eu só sei a partir do momento que eu experimentei, que eu experienciei aquela vivência. Tudo bem com vocês? Então eu trouxe aqui mais uma etapa dessa teoria do conhecimento. Vocês lembram lá da discussão entre Parmênides e Heráclito, lá os pré-socráticos? Parmênides, ele dizia que a verdade era imutável, né? Que ela não podia estar em movimento. A verdade é única e é uma só e ela não se movimenta. Enquanto Heráclito falava o seguinte: ninguém entra no mesmo rio 2 vezes. Porque se eu mergulhei agora, eu vou mergulhar daqui a 2 minutos, as águas não são mais as mesmas. E a partir disso ele parte do pressuposto de que tudo está em movimento, de que o movimento seria a origem de todas as coisas. Aristóteles então vai retomar essa discussão. E aí nessa discussão ela vai aparecer aquilo que ele chama de ato e potência. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Nós temos a imagem de um ovo de tipo amarelo. O ovo está aqui cru, né? Esse ovo é um ovo de tipo amarelo cru em ato. Ou seja, é o que ele é naquele momento, o ato, né? O movimento que ele está fazendo é nenhum, ou seja, ele existe enquanto um ovo amarelo e ele é só um ovo amarelo. Só que esse ovo, ele tem potencial para se transformar em outra coisa, como por exemplo numa omelete, ou num ovo estalado, ou num ovo cozido, por exemplo. É o que ele vai chamar de potência. A potência tem a ver com essa perspectiva de Heráclito, né? Do devir. Ele pode vir a ser, ele pode se transformar em uma omelete, ele pode se transformar em um ovo cozido. Então essa parte aqui do ato e potência, ele está aqui defendendo esses preceitos propostos por Heráclito, tá? Nós temos um ovo de tipo amarelo, cru, mas esse ovo tem a potência de virar um ovo cozido, ele tem a potência de virar uma omelete, ou seja, a partir disso ele vai mostrando aqui a possibilidade
de esse objeto estar se transformando em outras coisas. Após analisar o conceito de ato e potência, ou seja, analisando o que um objeto é e como ele pode se transformar, né, como ele pode ser marcado pelo devir, Aristóteles ele vai partir aqui para outros dois conceitos que são fundamentais nessa teoria do conhecimento. Esse é o conceito de essência e o conceito de acidente. Ou seja, mesmo que esse objeto se transforme, ele tenha aqui uma aparência diferente do que ele tinha outrora, esse objeto e essa coisa, ele possui uma essência, que lhe garante aqui os atributos básicos, né? Que fazem desse objeto aquele objeto e não uma outra coisa. Um exemplo, nós temos aqui a maçã, vocês estão lembrados desse exemplo, né? A maçã é uma maçã de tipo vermelho, mas essa maçã ela pode estar verde, ela pode ficar madura ou ela pode vir a apodrecer. Independente do movimento que essa maçã esteja passando, se ela está verde, se ela está pronta para ser comida, ou se ela está podre, ela continua sendo uma maçã. Ou seja, o que faz dela uma maçã e não outra coisa? O que faz da maçã uma maçã e não uma pera? O que faz da maçã uma maçã e não uma melancia? Qual é a maçanidade dessa maçã? Né? O que é essa maçanidade? E aí que Aristóteles vai falar o seguinte: existem aqui um conjunto de atributos, né, como o gosto, como a textura, como o cheiro, que fazem da maçã uma maçã e não uma pera, por exemplo. Esse conjunto de atributos é chamado por Aristóteles de essência, ou seja, a maçã tem uma essência que, mesmo ela se movimentando, estando verde, estando madura ou estando podre, ela continua sendo uma maçã, ou seja, continua garantindo a maçanidade dela, o status de maçã. Ou seja, quando ela vem, por exemplo, se tornar uma maçã podre, significa que ela passou aqui por um acidente. Ou seja, ela está vivendo atributos externos que fizeram ela variar, né? Ela apodrecer, ela murchar. Mas independente desse acidente, existe uma essência que garante aqui a maçanidade da maçã. E essa essência seria a união de todos esses atributos. A partir disso, a gente consegue perceber como Aristóteles ele vai aqui conciliando a perspectiva de Parmênides, né, do imutável, com a perspectiva de Heráclito, né, do constante devir, da constante mudança. E aí, baseando-se sobretudo nesse conceito de essência, ele vai conseguindo analisar esses objetos e identificando a verdade, a essência, o ser, o sentido desses mesmos objetos. Vocês estão comigo? É muito louco tudo isso, não é? E aí, nobres jovens, que a gente chega à etapa final dessa teoria do conhecimento que estamos analisando aqui no capítulo. Essa parte é a parte das causas, a teoria das causas, né? Segundo Aristóteles, olha só, causas que influenciam a formação do ser. Segundo ele, existem aqui 4 causas que influenciariam a formação do ser. O ser seria um objeto, a cadeira, a maçã, o ovo. Quais causas são essas? Segundo Aristóteles, nós precisamos entender essas causas para nós entendermos e percebermos a essência de um objeto, para nós conhecermos o que esse objeto é de fato. Então eu trouxe aqui um exemplo, a cadeira. Então vem aqui a causa material. De que é feita essa cadeira? Ah, essa cadeira é feita de madeira. Então você consegue chegar aqui numa maior profundidade desse objeto, né? Causa formal. Qual a forma dessa cadeira? Qual o conjunto de características que faz dela uma cadeira? Ah, a cadeira ela tem um encosto, a cadeira tem um lugar para eu sentar, a cadeira tem 4 pés, ou seja, eu vou analisar toda a forma daquela cadeira para eu conhecer um pouco mais sobre esse objeto. A terceira causa é o que ele chama de causa eficiente. De que modo essa cadeira é feita? De que forma ela foi construída? Né? De que forma ela foi moldada? Para então chegar aqui à causa final. A causa final é o sentido da existência. Para que existem as cadeiras? Para que as cadeiras foram feitas? Né? E a partir disso ele vai analisando a essência da cadeira. O que faz a cadeira uma cadeira e não uma mesa? Né? Identificando o formato dela, identificando a função dela, identificando a matéria-prima pela qual essa cadeira foi feita. Ou seja, a partir disso, Aristóteles desenvolve toda a sua teoria do conhecimento. Que ao contrário de Platão, que acreditava que o conhecimento estava lá em cima no mundo das ideias, Aristóteles vai se dedicar a analisar os mais variados seres, os mais variados objetos, para chegar à verdade, à essência e às causas finais desses objetos. Vocês estão comigo? Muito louco tudo isso, não é mesmo? Nós falamos na próxima aula. Um beijo e fiquem com Deus.